Bora falar dos resultados do primeiro trimestre de 2025 das Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc. Quero falar dos altos dividendos pagos, 2 bilionários que investem nela e vou chamar um ponto de atenção no final do vídeo. Fica comigo até o final. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional informativo, não recomendação de compra. Passando pelos destaques do primeiro tri de 2025, um EBITDA de 550 milhões, um lucro líquido de 252 milhões, um reajuste tarifário anual, para quem me acompanha aqui no canal já havia falado sobre isso no último vídeo da Celesc, de 3,02%, despesas com pessoal, manutenção, serviço e outro de 260,1 milhões, a receita operacional líquida de 2,9 bilhões, investimento consolidado 296 milhões, uma dívida líquida muito tranquila, vou falar sobre ela num slide à parte, de 3,5 bilhões, e no primeiro trimestre de 2025 as ações da companhia subiram 1,39% e nos últimos 12 meses subiram 28,63%, passando pelo demonstrativos de resultados da Celesc. Realmente a empresa fez um trabalho incrível nos últimos 12 meses, a receita operacional bruta subiu em 12,4%, a receita operacional líquida subiu em 14,5%. Aqui um ponto de atenção, os custos e despesas operacionais subiram em 13,1%, vou falar um pouco mais sobre isso em slide à parte. O EBITDA consolidado de 550 milhões, um acréscimo de 20,3% no ano, olhando tri por tri, e um lucro líquido de 252 milhões, uma alta de 8,9%. Realmente um ótimo trabalho da Celesc no último ano. Sempre quando a gente olha em gráficos, fica mais fácil, mais clareza nas informações. Percebam que a receita bruta cresceu em 12,4%, a receita líquida 14,5%, o EBITDA subiu em 20,3% e o lucro líquido em 8,9%. Falando um pouco das despesas operacionais, o que realmente cresceu, o que realmente bateu nas despesas, foram os custos com energia, que subiram em 15,3%, nos demais praticamente ficaram em linha, pessoal, manutenção, serviços e outros praticamente em linha, provisões, depreciação e custo com construção, nada cresceu além do mais, apenas custos com energia. E a Celesc coloca aqui 5 pontos de atenção, redução em 19,7% nos custos de contratação de energia de origem térmica. A energia oriunda de Itaipu apresentou elevação de 19,7% devido à variação cambial, o real se desvalorizou perante outras moedas, diminuição de 11,7% de encargos de uso da rede elétrica, um aumento de 28,8% na energia elétrica, e o Proinfa somou o valor de 86,7 milhões no primeiro trimestre, antes 69,3 no primeiro trimestre de 2024. Então isso acabou batendo um pouco mais nas despesas operacionais, senão a Celesc teria tido um resultado ainda melhor. Falando um pouco da composição do lucro líquido, como que chegou nesse aumento em 8,9%, o lucro líquido do primeiro tri de 2024 foi de 232 milhões, um acréscimo na EBITDA de 92,7%, depreciação, resultado financeiro, principalmente por causa da dívida, a Selic eleva, acaba que a dívida das empresas também se eleva junto, então isso acaba batendo no resultado financeiro, impostos e um lucro líquido de 252,7 milhões. Agora falando do endividamento da Celesc, a dívida de curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses, aumentou em 24%, porém a dívida de longo prazo desceu em 3,2%. Porém isso não é nada preocupante, percebam que a dívida financeira líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses fica em 2,1 vezes, ou seja, em cerca de 2 anos e 1 mês de geração de caixa, a Celesc já conseguiria quitar praticamente toda a sua dívida, e a dívida financeira líquida sobre o EBITDA ajustado fica em 2,2. Então isso seria muito tranquilo, principalmente para empresas do setor elétrico, que normalmente tem receitas muito previsíveis, então ela não costuma ter susto na receita. Normalmente a contratação é para 30, 40, 45 anos de uma contratação. Então, como não tem esse tipo de surpresa, esse tipo de empresa pode se endividar um pouco mais para poder crescer. Falando um pouco dos investimentos, a Celesc no setor de geração diminuiu em torno de 60% nos investimentos e no setor de distribuição aumentou em 8,1%, olhando no consolidado 3,9% de aumento nos investimentos, principalmente no setor de distribuição de energia elétrica. A gente vai ver que 85% da receita da Celesc vem da distribuição, então é normal que você tenha maiores investimentos nesse braço de receita.
E aqui eu quero mostrar um ponto negativo que eu achei, que é na inadimplência. Percebam que a inadimplência até 90 dias no primeiro TRI de 2024 representava 9,9% da receita operacional bruta, subiu para 15,6%, 18,8%, desceu novamente no quarto TRI de 2024 para 15,1% e atualmente encontra-se em 15,82%. Porém, percebam que a inadimplência maior que 90 dias estava em 0,87% no primeiro TRI de 2024 e hoje encontra-se em 1,5%, um aumento de 0,6 pontos percentuais, quase dobrou a inadimplência. E quando a gente olha a inadimplência total, saiu do primeiro TRI de 2024, que representava 1,43% da receita operacional bruta, para 2,4% da receita operacional bruta, um acréscimo de quase 1%. Então isso é um ponto que a Celesc tem que chamar a atenção, tem que verificar o que pode estar ocorrendo para poder melhorar nos próximos trimestres. E nesse slide eu só queria mostrar para vocês que 2 bilionários apostam nessa empresa. O fundo de investimento LPAR-FIA pertence ao Lírio Parisotto, já mostrei vídeos aqui no canal falando sobre ele, e o Alaska Poland pertence ao Luiz Alves Paes de Barros. Hoje, 24,5% das ações encontram-se nas mãos dos acionistas acima e o Lírio Parisotto e o Luiz Alves detêm 4,38% do total da Celesc. Então, realmente é um percentual muito grande que eles detêm dessa empresa e eles têm apostado bastante, tem muitas empresas que têm apostado bastante e tem dado certo, tem dado retorno. Apenas a título de curiosidade, a Celesc tem alguns braços de geração de receita, Celesc Distribuição, que é a maior geração de receita da Celesc, 100% pertence à Celesc, Celesc Geração, também 100% da Celesc, CS Gás, que seria a Companhia de Gás de Santa Catarina, detém 17% do total, 23,03% da Defesa, que seria a usina hidrelétrica de Dona Francisca, 9,86% da Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, e 30,88% da SCTE, que é a empresa catarinense de transmissão de energia. Então hoje a Celesc trabalha com vários braços de receita. E a Celesc costuma pagar entre dividendos e JCPs de 3 a 4 vezes por ano, com Datacom normalmente em março, em setembro e em dezembro, e no ano de 2025 já pagou em março e em abril, e se totalizar todo o dividendo pago daria em torno de 4,2%, porém ainda haverá 2 dividendos para esse ano, em setembro e em dezembro. E a gente percebe a constância no pagamento de dividendos da Celesc. E em 2024 pagou além do que isso, pagou em torno de 8 a 9%, porém a gente percebe que esse dividendo médio não é porque a Celesc não consegue pagar outros proventos, mas é justamente por causa do payout. O payout costuma variar bastante, variando entre 20 a 40% do payout da empresa. Então percebam no slide seguinte. Falando da minha planilha pessoal, o lucro líquido para 2024 foi de 716 milhões e com uma projeção boa, conservadora de 800 milhões para 2025, hoje o PL estaria de 4,2, um desvio em torno de 30% da média dos últimos 10 anos e com um payout projetado de 40%, a Celesc poderia pagar em torno de 9,5% de dividendos. Mas perceba a projeção que eu fiz a seguir. Essa é apenas uma reflexão, não é para a gente levar ao pé da letra. O lucro líquido do primeiro TRI de 2025 foi de 252 milhões, então se a gente colocar vezes 4, a Celesc continuar produzindo esse alto lucro líquido para o ano inteiro de 2025, a Celesc lucraria em torno de 1 bilhão. E só jogando na minha planilha aqui para vocês verem, teria um lucro projetado por ação de 25,93, um PL de 3,37, que estaria 42% ainda abaixo das médias dos últimos 10 anos, e com um payout projetado de 40%, a Celesc poderia pagar em torno de 11,85%, que seria entre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. E aqui eu só queria deixar um ponto de atenção: a liquidez média diária é realmente muito baixa, em torno de 357,8 mil reais. Então, normalmente, fundos e investidores estrangeiros não se interessam nesse tipo de empresa, porém, nós que somos pessoas físicas, que investimos valores menores, esse seria um nível de liquidez até mesmo aceitável. Mas a gente percebe até no gráfico, quando você vê que esse gráfico está todo meio quadradinho, igual está aqui, pode ter certeza que é porque a liquidez é bem
bem baixa, mas a Celesc realmente tem feito um ótimo trabalho. Perceba que de 2024 saiu da faixa dos R$ 62,00 até atingir hoje em torno de R$ 85,85. A variação nos últimos 12 meses, contando proventos, foi de 31% positiva. E perceba que trabalho fantástico vem sendo feito há muito tempo. Nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade de 750% e, retirando a inflação, teve uma rentabilidade de 402,06%, que foi uma das maiores da Bolsa Brasileira. É realmente impressionante o trabalho, é uma empresa que fica sempre aqui no meu radar. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo, de empresas que ficam fora do radar, fora das manchetes? No mais, deixo aqui um ótimo dia para vocês e um abraço.